Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. A gente vai entender um pouquinho, eu mostrei para vocês na outra aula as características de substância, tipos de substância, substância pura simples, pura composta, mistura, os gráficos, e aí depois eu vou postar uma listinha de exercício para vocês. Mas agora, dando sequência no nosso conteúdo, vamos entender um pouquinho sobre os átomos propriamente ditos, né? Os átomos, eles na tabela periódica, eu já tinha dado isso em aula para vocês, o átomo na tabela periódica ele é neutro. Então o número de prótons é igual ao número de elétrons, isso é uma característica da tabela periódica descrita e desenvolvida por Mendeleev, tá? Mas a tabela periódica, da forma como ela está dividida lá em 18 colunas e 7 linhas. E isso determina para mim a característica de cada átomo. Como cada átomo se comporta na natureza. Então, na tabela periódica, por convenção internacional, que é a IUPAC, União Internacional de Pesquisa em Química e Física, e o PAC determina que na tabela periódica os prótons e os elétrons dos átomos eles são em números iguais, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que na natureza isso não acontece. Na natureza os átomos eles estão eletricamente carregados. E eu já tinha passado para vocês algumas questões relacionadas a isso. Então os átomos eles são carregados eletricamente, ou eles ganham elétron ou eles perdem elétron, tá? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona isso, tá? A ligação química entre os átomos, ela ocorre até eles atingirem o que a gente chama de estabilidade, tá? E óbvio, eu tenho átomos que têm mais energia do que os outros, então os átomos são capazes de aproximar mais os elétrons entre si. Então a energia das moléculas ela é menor do que a energia dos átomos que não estão ligados, tá? Então essa é uma característica. Aqui é como eu represento o meu átomo, tá? Então eu posso representar por bolinhas ou por xizinhos. Detalhe importante, toda representação dos elétrons, que é o xizinho ou a bolinha que você está vendo aí ao redor do hidrogênio, que é a primeira imagem, a imagem do meio é o oxigênio e a última imagem da direita é o cloro. Os elétrons eles estão sempre em pares, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ok? Então vamos entender como são as ligações e quais os tipos de ligação química que eu tenho, tá? A ligação iônica, ela é uma ligação que ocorre entre elétrons do tipo cátions, tá? Desculpa aí, escrevi errado agora que eu vi. E ânions, é o santo corretor, tá? Então, o cátion perde elétron, o ânion ganha elétron. Normalmente, essas ligações ocorrem com átomos que estão na primeira e na segunda coluna, tá? Da tabela periódica, que são a família 1A e 2A, que na próxima aula eu mostro para vocês, tá? E principalmente eles ligados com a coluna 15, 16 e 17, que representam a família 5, 6 e 7A da tabela periódica, ok? Então ligação iônica é aquela ligação que ocorre entre átomos onde um ganha elétron e o outro perde elétron. Já a ligação metálica, ela ocorre entre metais, ou seja, átomos com características de metais. E quando eu dei a aula inicial sobre tabela periódica, eu falei para vocês o que é um metal. Metal é todo átomo que é chamado de metal, é bom condutor elétrico, é bom condutor de calor e é sólido na temperatura ambiente, que a única exceção é o mercúrio, tá? E os átomos metálicos, né? Os metais, os átomos que são metais, eles normalmente formam ligações entre eles, chamadas de ligações metálicas, tá? E por último, a ligação covalente. Essa vai valer uma aula um pouquinho mais específica, porque
As ligações covalentes são aquelas em que os átomos eles fazem uso dos mesmos elétrons, eles trabalham juntos os elétrons para que eu forme novas moléculas, tá? Então eles partilham o mesmo parzinho de elétron. Depois eu vou fazer um esqueminha para vocês que vai ficar bem legal para vocês entenderem essas diferenças, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre as ligações e os tipos de ligação de compartilhamento, que são as ligações covalentes, tá? Ou ligação de compartilhamento. Ligações apolares são aquelas que ocorrem entre átomos do mesmo tipo. Então observe aí que você tem o hidrogênio ligado com o hidrogênio que forma o gás hidrogênio. E o flúor, que é extremamente importante no combate à cárie, também forma uma molécula estável. Então ela é apolar, não tem polaridade. Eles se atraem com a mesma força. Ligação polar são aquelas em que existem diferenças entre as forças dos átomos. Então o átomo de hidrogênio ele tem menos força que o átomo de cloro, e aí você percebe que o átomo de cloro puxa para ele o elétron do hidrogênio, tá? Então você vai ter lá uma ligação normalmente chamada de ligação polar. Essas ligações elas ocorrem bastante com o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio só tem um elétron. Então, ó, ligações simples, elas ocorrem entre um par de elétrons, como está escrito na primeira, o hidrogênio se liga com outro. Ligação dupla é quando eu tenho dois pares de elétrons, portanto 4 elétrons. E ligação tripla é quando eu tenho 3 pares de elétrons, ou seja, 6 elétrons no total, tá? Então ligação covalente simples ela é mais fraca, tem maior comprimento de ligação, é uma ligação mais longa, mais fraca. E a ligação covalente tripla ela é muito forte. Detalhe, uma ligação tripla bastante importante é o nitrogênio, que forma o gás que existe na nossa atmosfera. 78% da nossa atmosfera é formada por nitrogênio. Beleza? Certinho? Então é isso, galera. Fica aí a nossa dica para a próxima aula, tá? Quando a gente vai trabalhar com os tipos de ligação e as moléculas que a gente forma. Beijão para vocês.